Muito boa noite, um grande abraço. Chegando na sua tela as emoções da Conmebol Libertadores, direto de Córdoba, na Argentina, tem Talleres e São Paulo. Tricolor tricampeão, sonhando com a quarta, 23ª participação do São Paulo na Libertadores. Só o Palmeiras, entre os clubes brasileiros, jogou mais vezes a principal competição sul-americana. Daqui a pouquinho a bola vai rolar e você é nosso convidado na tela da Globo para curtir a estreia do São Paulo contra o Talleres da Argentina. Estou aqui com o Caio Ribeiro, com o Ricardinho. Jogaram no São Paulo, sabem muito bem o quanto essa torcida é obcecada pela Libertadores. Caio, boa noite. Boa noite, o pontapé inicial de mais uma temporada de Libertadores, onde São Paulo sempre foi muito forte. É importante começar com o pé direito hoje também. Tudo bem, Ricardinho? Tudo bem, Evê, tudo bem, Caio. É importante o São Paulo, mesmo fora de casa, buscar um resultado, ou seja, uma vitória, principalmente pelo seu momento, né? Necessidade de vencer. São Paulo começa a sonhar com ela. Aqui está o objeto de desejo dos 32 times que disputam a Conmebol Libertadores, a taça de 2025. Mas como disse o Ricardinho, o momento do São Paulo não enche o torcedor de confiança. Por isso temos mudanças na equipe tricolor para esse jogo contra o Talleres. Vamos direto a Córdoba. Informações do Edgar Alencar. Oi, Ed! Oi, Evê, muito boa noite a todos. O meu dia disse no último sábado que não gosta de acelerar processos, então entendemos que Oscar está 100%, porque o camisa 8 começa jogando hoje diante do Talleres. A equipe também mudanças nas laterais e uma alteração importante na frente. Luciano saiu bravo quando foi substituído contra o Sport, hoje começa no banco de reservas. Vamos trazer o que disse o técnico argentino para essa estreia aqui do São Paulo em Córdoba. São Paulo, sempre que juega uma Copa Internacional, vai aspirar a entrar a las instancias finales, siempre con la ilusión de poder obtener la Copa. Pero sentimos que eso hay que ir construyéndolo y a medida que lo vas construyendo, el equipo va a ir ganando confianza, va a ir ganando fe para poder obtener el título, ¿no? Pero está muy lejano, hay que ir paso a paso. Muito bem, aí a palavra do Luiz Ubeldia, semana de início da fase de grupos da Libertadores. São 32 equipes divididas em 8 chaves e nós temos a presença de 7 brasileiros que estão espalhados por 6 dos 8 grupos. Nós vamos mostrar para você, então, aí o caminho dos brasileiros e os desafios. O Botafogo, que é o atual campeão, está no grupo A e hoje visita a Universidade de Chile. Ontem o Estudiantes venceu o Carabobo na Venezuela. O grupo C tem a participação do Flamengo, que amanhã joga fora de casa contra o Deportivo Táchira na Venezuela. O grupo D é o grupo do São Paulo. Nessa chave ontem o Libertad venceu o Alianza em Lima. O grupo E tem o Fortaleza, que ontem estreou perdendo em casa para o Racing da Argentina por 3-0, pressão em cima do Vojvoda. No grupo F estão 2 brasileiros, Bahia e Internacional, que estreiam duelando entre eles amanhã em Salvador. E finalmente no grupo G, o Palmeiras, que estreia amanhã à noite em Lima contra o Sporting Cristal do Peru. Nessa chave, o Cerro já venceu o Bolívar pelo placar de 4-2. Caio. Eu acho que todos os brasileiros têm boas condições de passar. O Fortaleza, mesmo assustando um pouquinho ontem pela derrota dentro de casa, pegou o melhor time da chave. Mas eu estou bem otimista. Acho que os brasileiros podem chegar longe e todos eles chegarem na fase seguinte. E você, Ricardinho, como é que projeta o caminho dos brasileiros na Libertadores? Também acho com grandes possibilidades de classificação, todos eles, inclusive o Inter e o Bahia, que estão no mesmo grupo. Agora, precisa, principalmente o início do Fortaleza não foi bom, precisa pontuar dentro de casa. A Libertadores é que os jogos dentro de casa norteiam a sequência de classificação ou não. O Brasil tentando manter um domínio que os times brasileiros vêm tendo na Conmebol Libertadores nesses últimos anos, né? Nessa última década praticamente só deu Brasil. Veja aí, em 2017 Grêmio, em 2019 Flamengo, 2021 Palmeiras, 22 o Flamengo, 23 o Fluminense, 24 o Botafogo. 4 finais totalmente brasileiras, são 7 títulos nas últimas 10 temporadas. O Brasil que está apenas um título de igualar a Argentina em número de conquistas gerais na Libertadores. Vamos igualar esse ano, então. Vamos manter essa hegemonia com mais um brasileiro levantando a taça. Claro que você tem que olhar para os argentinos com um pouco mais de respeito. O Racing me chama muito a atenção pelo que fez na Sul-Americana no ano passado e pela maneira como começa essa temporada também. Ricardinho, olhando para o São Paulo, para o jogo de daqui a pouco diante do Talleres, o Edgar trouxe as informações para a gente, mantido o esquema de 3 zagueiros, mas com outros laterais, Cédric na direita, Enzo Dias na esquerda, o Luciano indo para o banco de reservas e o Oscar voltando ao time. Eu acho que muitas mudanças numa equipe nunca é positivo. Você tem que sempre ter uma equipe base, né? Mas como o rendimento não está sendo esperado,
ele está buscando alternativas. Ele trocou as laterais, a volta do Oscar é importantíssima porque você tem um jogador cerebral no meio campo para dar o ritmo à equipe, para poder segurar o jogo no momento certo. Agora o São Paulo precisa render mais, né? Esse é o objetivo, independentemente dos jogadores que estão entrando na equipe. E você, Caio, como é que analisa essas mudanças no tricolor? É mais do que o sistema com 3 zagueiros, que eu acho que fora de casa pode funcionar, você pode jogar um pouquinho mais protegido. A entrada do Oscar, o São Paulo é muito dependente de Oscar e Lucas. São 2 jogadores muito acima da média e a gente viu a falta que eles fizeram na estreia do Brasileiro contra o Sport. Mas o que mais me agrada é, além do Oscar, a entrada do Ferreira. Porque o São Paulo precisa ter intensidade. E não adianta você só escalar o Ferreirinha e pedir para ele acompanhar o lateral até o final. Você tem que escalar e dar liberdade para ele encostar no Caleri e ser decisivo lá na frente. Principalmente com a bola. Ousar, ir para cima, driblar, que é o que ele faz de melhor. Aí o torcedor do Tadieres empurrando o time no estádio Mário Kempes. Cerca de 300 São Paulinos estão presentes também para esse estádio que aqui é em Córdoba e que homenageia o artilheiro da Copa do Mundo de 1978. Esse estádio foi construído para a Copa de 78, depois reformado para a Copa América do início dos anos 2000, capacidade para pouco mais de 50 mil pessoas. O Tadieres ganhou do São Paulo no ano passado, os 2 times estiveram no mesmo grupo da Libertadores no ano passado. Em Córdoba deu Tadieres, no Morumbi deu São Paulo, mas o Tadieres não faz uma grande temporada. Apenas uma vitória em 12 jogos até agora em 2025. São 7 empates e 4 derrotas. A única vitória do ano foi no dia 13 de fevereiro. Desde então, 7 empates e 1 derrota. Vem de 5 empates seguidos, incluindo o jogo do último domingo contra o Belgrano, no clássico cordobês. Show de luzes e fogos para receber Tadieres e São Paulo em Córdoba, no estádio Mário Kempes, a partida que marca a abertura para essas 2 equipes da Conmebol Libertadores 2025 e você curtindo ao vivo na tela da Globo. Viu ali o aquecimento do veterano Luiz Gustavo. O protocolo vai ser observado aí no gramado. Daqui a pouquinho a gente confirma para você as escalações. São Paulo que apenas empatou com o Sport na abertura do Brasileirão, 0-0 no Morumbi no último sábado. Tem várias mudanças do técnico Luiz Ubeldia para essa estreia na Libertadores. Esse estádio foi palco da final da Copa Sul-Americana de 2022, quando o São Paulo perdeu para o Independiente Del Valle. E no jogo do ano passado, o São Paulo teve muito azar, né? 3 lesionados no primeiro tempo, a derrota por 2-1, resultado que culminou com a demissão do Thiago Carpini. Aí as equipes se cumprimentando, o São Paulo puxado pelo capitão Caleri, que apesar de ser questionado pela torcida nas últimas semanas, mais uma vez, começa o jogo como titular. E nós vamos confirmar as escalações das 2 equipes. Também passando pela arbitragem, a equipe de arbitragem para esse duelo vem do Chile. Felipe Gonzalez vai apitar o jogo, chileno de 45 anos, que é do quadro da FIFA desde 2019. Vamos então aí com a escalação do Tadieres, do goleiro Guido Herrera, 22. A defesa tem Benavides, 29. Fernandes, 44. Portijo, 28. Riveiros, número 15. No meio campo, Portija, 27. Ortegoza, número 30. Rick Moraes, brasileiro, 77. Bota, camisa 10. E o Galarça, 19. Com o Nahuel Bustos, que passou pelo São Paulo, camisa de número 7, completando o time no 4-2-3-1. O Alexander Cacique Medina, que passou, teve uma passagem apagada pelo Internacional. Felipe Gonzalez do Chile apita o jogo, auxiliado por Cláudio Urrutia e pela Leslie Vasquez. A quarta árbitra é a Dione Rícios. E no VAR temos o Benjamin Saravia, acompanhado por Miguel Arauz. Chilena a arbitragem para esse duelo entre Tadieres de Córdoba e São Paulo. O Felipe Gonzalez, quadro da FIFA desde 2019, recentemente apitou o jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana entre o Racing e o Botafogo em Avejaneda, deu 8 amarelos, marcou um pênalti para o time argentino, expulsou o cuiabano do Botafogo. Inclusive o cuiabano hoje não pode jogar no duelo contra a Universidade de Chile pelo Botafogo, exatamente por ter sido expulso naquele duelo. Ano passado apitou 6 jogos de competições sul-americanas, incluindo o duelo de volta da semifinal da Sul-Americana entre o Racing e o Corinthians. Vitória do Racing pelo placar de 2-1. O Bustos está ali ao lado do Herrera, que é o capitão, porque, por determinação das novas regras, só o capitão pode falar com o juiz.
como quando o capitão é o goleiro, é escolhido um jogador de linha, para que toda hora o árbitro não tem que falar com o goleiro, atrasaria muito o ritmo do jogo. Vamos confirmar a escalação do São Paulo. De Rafael no gol, 3 zagueiros, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Na direita, Cédric Soares, na esquerda, Enzo Dias. Completando o meio-campo, Luiz Gustavo, Alisson e Oscar, com Caleri e Ferreira no ataque. Tricolor que não tem o Pablo Maia, segue se recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito. Não tem o goleiro Yang, com uma torção no pé direito. E não tem o Lucas, talvez o seu principal jogador, com um trauma no joelho direito. Falando das regras, também passa a valer na fase de grupos da Libertadores aquilo que começou a valer, mas não foi tão bem cumprido assim, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro tem agora 8 segundos para ficar com a bola. O árbitro, depois dos 3 primeiros segundos, começa a levantar o braço e contar com o braço erguido os 5 segundos finais desse período de 8. Se o goleiro não se livrar da bola no espaço de 8 segundos, o time adversário vai ter um escanteio. Essa regra, os árbitros deram uma vacilada em um jogo ou outro na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos a marcação de um escanteio no Brasileirão feminino. Vamos ver como é que o árbitro vai se portar aí com essa regra que passa a valer já desde a fase de grupos da Libertadores. Inicialmente ia valer só nas oitavas de final, mas a Conmebol antecipando a aplicação dessa regra. E agora, antes do início do jogo, os atletas estão sendo intercalados aí pela arbitragem, porque nós vamos ter uma ação contra o racismo que está acontecendo antes de todas as partidas da fase de grupos das competições sul-americanas nessa semana. Jogadores de ambas as equipes aí intercalados, formando uma meia-lua no círculo central. E agora o locutor do estádio dizendo ao público que a bola não se mexe como um símbolo de repúdio à discriminação, ao racismo e à violência, pedindo às pessoas que vivam esse espetáculo com paixão e com respeito. Basta de racismo, discriminação e violência. No discurso tudo muito bonito,